Uma sombra colossal cai sobre o mundo antigo. Não era apenas um homem, era um deus entre mortais. Com olhos dourados voltados para o ocidente, ele marchou com um exército que fazia a terra tremer sob seus pés. Cidades foram queimadas. Reis se ajoelharam. Oceanos foram cortados com pontes de barcos. Seu nome ecoava como trovão nos vales da Grécia e nos templos da Ásia. Xerxes, o imperador dos imperadores. Mas quanto maior o império, maior a queda. Antes de se tornar um símbolo de poder absoluto, Xerxes foi apenas uma criança nos salões dourados de Persépolis, filho do grande Dário I, o rei dos reis, e da rainha Atossa, neta de Ciro, o Grande. Seu sangue carregava o peso de um império e as expectativas de gerações. Nascido por volta de 519 a.C., ele não foi criado apenas para governar, foi moldado para dominar. Desde cedo, Xerxes viu o mundo através das lentes do poder. Os corredores do palácio estavam adornados com pedras preciosas, inscrições em 3 línguas e esculturas que exaltavam a glória da Pérsia. Sacerdotes, engenheiros, generais e sábios formavam sua educação, todos orientados por uma única missão: transformar o jovem príncipe em uma divindade viva. Mas a sombra de Dário era longa. O rei havia expandido o Império Persa como nunca antes, da Índia até a Trácia, do Mar Cáspio até o Nilo. E com isso, havia provocado inimigos poderosos, especialmente nas cidades-estados da Grécia. Em 490 a.C., Dário enfrentou os atenienses na célebre Batalha de Maratona e perdeu. O fracasso queimava em sua memória e ele prometeu vingança. Mas a morte o levou antes que pudesse cumpri-la. Xerxes herdou junto ao trono uma missão inacabada: subjugar os gregos e restaurar a honra da Pérsia. Na cerimônia de coroação, Xerxes vestiu o manto púrpura dos Aquemênidas e recebeu a coroa em forma de torre, símbolo da proteção divina sobre os povos conquistados. Mas havia resistência. Alguns nobres questionavam sua legitimidade, preferindo outros príncipes de sangue real. A tensão era silenciosa, mas perigosa. Para consolidar seu poder, Xerxes agiu com precisão cirúrgica. Destituiu governadores suspeitos, promoveu alianças com tribos fronteiriças e reforçou os exércitos com soldados da Média, da Babilônia e da Lídia. Ainda jovem, ele já demonstrava 2 de suas marcas registradas: ambição imensurável e frieza calculada. Ao sul, no Egito, uma rebelião estourou pouco após sua ascensão. Os egípcios, aproveitando a transição de poder, tentaram se libertar do domínio persa. Xerxes não hesitou. Liderou pessoalmente a campanha, esmagou os rebeldes e substituiu o faraó por um sátrapa leal. Em seguida, voltou-se para a Babilônia, onde outro levante ameaçava o império. A resposta foi ainda mais brutal. Xerxes saqueou templos, destruiu símbolos sagrados e retirou o título cerimonial de rei da Babilônia de sua lista real. A mensagem era clara: ele não era apenas rei, era um deus entre os homens. E não toleraria insubordinação. Com as rebeliões internas contidas, Xerxes voltou seu olhar para o ocidente. A Grécia ainda era uma ferida aberta. Para ele, a guerra contra os helenos não era apenas uma campanha militar. Era uma cruzada pessoal, um ajuste de contas com o destino. A lembrança da derrota em Maratona ainda latejava nas paredes do palácio, como um sussurro incômodo. A honra de seu pai precisava ser vingada, e Xerxes estava disposto a ir além dos limites conhecidos do mundo para conseguir isso. Os preparativos começaram com uma escala sem precedentes. Engenheiros construíram estradas reais, fortalezas costeiras e canais entre montanhas. Artífices produziram armas e armaduras para centenas de milhares de homens. Delegações foram enviadas aos confins do império,
convocando tribos das estepes, guerreiros das montanhas do Cáucaso e cavaleiros da Ásia Central. A magnitude do exército que ele planejava levantar era tão grandiosa que até mesmo seus próprios generais duvidavam da viabilidade. Mas Xerxes não aceitava limites. Onde havia mares, ele mandaria construir pontes. Onde houvesse montanhas, elas seriam escavadas. Onde a fé dos homens falhasse, o medo sustentaria seu império. Enquanto os exércitos eram reunidos, os oráculos na Grécia começaram a prever destruição. Em Delfos, sacerdotisas advertiram reis e generais: fujam enquanto podem. O império do Oriente marchará como tempestade, seus deuses não os protegerão. Mas em Esparta e Atenas, as palavras dos oráculos apenas inflamaram a resistência. Sabiam que Xerxes viria, e com ele, o maior exército que o mundo já havia visto. De volta à corte persa, Xerxes percorreu os jardins suspensos de seus ancestrais, contemplando as estrelas. Não havia dúvida em seus olhos. Sua missão era clara: não apenas derrotar a Grécia, mas apagar sua insolência da história. Para isso, ele não apenas se via como um rei, mas como o escolhido pelos deuses. O sol nascente sobre a planície de Susa reluzia nas lanças alinhadas, como se a própria luz celeste saudasse o maior exército da história. Em formação impecável, as tropas se estendiam até onde os olhos alcançavam. Homens de todas as cores, línguas e armas, unidos sob um único nome: Xerxes. A mobilização fora além da imaginação. Mais de 2 anos de planejamento culminaram em um exército estimado em centenas de milhares. Desde cavaleiros citas das estepes até lanceiros núbios do sul, o império inteiro convergiu para a mesma marcha. Mas no centro desse colosso marchava a joia da força persa, os imortais. Vestidos com mantos escuros bordados em ouro, elmos ornamentados e escudos decorados com bestas míticas, os imortais não eram apenas soldados. Eram o símbolo vivo da invencibilidade persa. Sempre mantidos em 10.000 homens, qualquer perda era imediatamente substituída, mantendo sua força constante. Avançavam em silêncio como sombras de um destino inescapável. Xerxes os liderava com imponência divina. Seu carro real era adornado com ouro e puxado por cavalos persas brancos, símbolo da bênção de Ahura Mazda. Atrás dele, colunas intermináveis avançavam. Arqueiros medos, cavaleiros babilônios, elefantes de guerra da Índia e até navios de guerra sendo arrastados por terra, prontos para serem lançados ao mar Egeu. A travessia para a Grécia não seria simples. O estreito de Helesponto, que separava a Ásia da Europa, era um obstáculo natural. Mas para Xerxes não havia obstáculos, apenas desafios a serem esmagados. Ele ordenou a construção de 2 pontes flutuantes sobre o estreito, ligando Ábidos à Europa com barcos ancorados e unidos por cordas de linho e papiro. Os engenheiros trabalharam sob pressão insana. Quando uma tempestade destruiu a primeira ponte, Xerxes não culpou os homens, culpou o mar. Ordenou que o Helesponto fosse chicoteado com 300 açoites e marcado com correntes como castigo. Depois, os engenheiros foram executados e substituídos. A segunda ponte foi concluída em semanas e Xerxes a atravessou a pé, em marcha solene. Era o prenúncio de que ele não aceitava a vontade dos deuses. Ele os desafiava. Ao pisar solo europeu, Xerxes realizou um sacrifício cerimonial aos céus. Em torno dele, os generais observavam em silêncio. Mardônio, seu mais próximo conselheiro e sobrinho, era o único que ousava falar livremente. A Grécia não é apenas terra de guerreiros, disse ele, mas de orgulho inflamado. Eles lutarão até o último sopro, mesmo em menor número. Xerxes não se impressionava. Que morram como cães então, a grandeza não se negocia. Enquanto isso, as cidades gregas tentavam unir suas rivalidades ancestrais diante da ameaça.
Esparta e Atenas, eternas inimigas, formaram uma aliança tensa. Os espartanos, liderados por Leônidas, prometeram resistir com seu exército de elite. Os atenienses, mestres do mar, fortaleceram sua marinha sob a liderança de Temístocles. Mas os relatos que chegavam sobre o exército persa pareciam lendas. Alguns diziam que ele bebia rios, que sua marcha fazia o solo tremer. Outros afirmavam que os deuses já haviam abandonado a Hélade e que a Pérsia era agora o braço da vontade divina. Xerxes seguia sua marcha, devorando territórios e submetendo cidades. Aqueles que se rendiam recebiam clemência. Aqueles que resistiam eram apagados do mapa. Enviou emissários às cidades gregas pedindo terra e água, símbolo de submissão. Muitos os mataram, em desafio aberto. Atenas e Esparta os jogaram em poços e penhascos, um gesto que selaria o destino do mundo antigo. A disciplina e o rigor da marcha persa eram lendários. Nas encostas da Trácia, vilarejos inteiros evacuavam ao som das trombetas orientais. Homens se ajoelhavam, mulheres se escondiam e os mais sábios fugiam. Mas em cada passo, Xerxes deixava claro: essa era a vontade de um império, e ninguém deteria sua fúria. Chegando às portas do desfiladeiro de Termópilas, Xerxes ordenou o acampamento de suas tropas. Ali estava o primeiro verdadeiro obstáculo grego. Um punhado de guerreiros bloqueava a passagem, liderados pelo rei Leônidas. Em número irrisório frente à maré persa, eles não recuavam. Xerxes enviou um mensageiro: rendam-se e terão suas vidas, lutem e serão esmagados. A resposta veio com brutal honestidade: venham buscá-las. O riso de Xerxes foi breve. Então, que o mundo veja o que acontece quando homens mortais desafiam os deuses. A batalha que se aproximava não era apenas uma disputa territorial. Era uma colisão de civilizações, o império mais vasto da história contra as cidades livres da Grécia. Xerxes, certo de sua superioridade, via isso como um ritual de punição. Mas entre as montanhas e os ventos do mar Egeu, nascia algo que ele não previa: o fogo da resistência grega. E ele estava prestes a provar do seu calor. O sol se ergueu sobre o mar Egeu como uma lâmina dourada, cortando o silêncio e refletindo nos elmos de bronze de um império em marcha. Xerxes, agora firmemente estabelecido como o rei dos reis, contemplava o horizonte com olhos que não mais pertenciam ao jovem moldado por rituais e sombras. Ele era o herdeiro de Dário, mas mais que isso, era a encarnação viva da vontade de um império que não conhecia limites. A derrota de seu pai na Batalha de Maratona não era apenas uma ferida aberta no orgulho persa. Era uma dívida de sangue, e Xerxes estava determinado a saldá-la. Em Susa, a capital imperial, mensageiros cavalgaram dia e noite, levando ordens que soavam como trovões. A Grécia seria esmagada. Tribos da Líbia, guerreiros da Índia, arqueiros do Egito, cavaleiros da Bactriana, lanceiros da Babilônia. Todas as nações sob o estandarte persa foram convocadas. Xerxes não reunia apenas um exército. Ele moldava uma tempestade de proporções cósmicas. As margens do Helesponto tornaram-se cenário de uma visão quase mítica. Barcos foram unidos por cordas para formar duas gigantescas pontes flutuantes. Quando uma tempestade destruiu a primeira tentativa, Xerxes não viu natureza, mas desobediência. Ordenou que o mar fosse açoitado com correntes e insultado pelos oficiais. Um gesto simbólico, cruel e absoluto. O titã persa não aceitava resistência nem dos homens, nem dos deuses. Enquanto isso, os engenheiros persas escavavam canais, construíam depósitos de suprimentos e mapeavam as rotas de invasão. A logística era monumental. Uma linha de suprimento sustentaria a marcha de centenas de milhares de soldados através da Trácia e da Macedônia até o coração grego.
No topo de uma colina, Xerxes assistia aos preparativos como um deus guerreiro assistindo ao desenrolar do próprio destino. Ao cruzar o Helesponto, não houve resistência. Cidades prostravam-se. Reis locais ofereciam oferendas, mas Xerxes não buscava submissão. Ele buscava justiça, e a justiça para ele viria com fogo, com lâminas e com gritos. Na Grécia, o terror se espalhava mais rápido que as legiões. Atenas, Esparta, Corinto, cada polis recebia a notícia da marcha persa como um presságio. Reuniões foram convocadas às pressas. Em Delos, os sacerdotes consultavam os oráculos. Em Delfos, o templo de Apolo oferecia respostas ambíguas e sinistras. Apenas uma coisa era certa: os deuses não protegeriam os fracos. Esparta, sob o comando do rei Leônidas, começou a mobilizar suas forças. Atenas, com sua poderosa marinha, enviava mensageiros por toda a Hélade, implorando por unidade. Mas os gregos eram orgulhosos, divididos por séculos de rivalidade. Xerxes sabia disso e contava com isso. Seu exército marchava como um rugido constante. Testemunhas gregas, ao observarem a travessia dos exércitos persas, falaram de rios que secavam e céus que escureciam com o número de soldados. Ele levava consigo não só guerreiros, mas também escribas, arquitetos, diplomatas e até servos, pois sua campanha não era apenas de guerra, mas de domínio e transformação. A cada cidade que se rendia, Xerxes oferecia clemência. Aos que resistiam, o castigo era rápido e implacável. Torres eram derrubadas, muralhas queimadas, líderes executados em praça pública. Era uma guerra de símbolos, e Xerxes escrevia sua narrativa com sangue. Chegando às Termópilas, a passagem estreita entre montanhas e mar, o rei persa encontrou sua primeira resistência séria. Leônidas e 300 espartanos, acompanhados de alguns milhares de aliados, haviam se posicionado ali, uma muralha viva contra o avanço de um império. Xerxes, confiante, enviou embaixadores oferecendo anistia e glória em troca de rendição. Leônidas respondeu apenas com palavras que se tornariam eternas. Molon Labe, venha e pegue. Xerxes sorriu. Ele admirava a coragem, mas admirava ainda mais o esmagamento dela. Durante 3 dias, as tropas persas foram repelidas. Os espartanos, com disciplina brutal e ferocidade lendária, transformaram o desfiladeiro em um matadouro. As perdas persas foram pesadas, e por um instante, o titã persa sentiu o sabor da dúvida. Mas então veio a traição. Um camponês local, em troca de ouro, revelou uma trilha secreta nas montanhas. Xerxes moveu parte de seu exército pela rota alternativa e envolveu os defensores. Leônidas caiu junto com seus homens, mas não antes de escrever uma página imortal na história da resistência. Xerxes contemplou os corpos, mandou decapitar Leônidas e fincar sua cabeça numa estaca. Não por crueldade, mas por lição. A grandeza persa não perdoava orgulho sem poder. E então a marcha prosseguiu. Atenas foi evacuada. Mulheres, crianças e velhos fugiram para Salamina. Xerxes entrou na cidade quase vazia, subiu à Acrópole. Observou o Partenon, mandou queimá-lo. O fogo subiu como oferenda aos céus, e os persas celebraram a tomada da joia da Hélade. Mas a guerra estava longe do fim. A frota ateniense, liderada por Temístocles, aguardava nas águas estreitas de Salamina. Xerxes preparava sua marinha, a maior que o mundo antigo já havia visto. E ali, nas ondas entre as ilhas e as penínsulas, outro capítulo épico se aproximava. A vingança de Xerxes havia começado com fúria, grandiosidade e poder absoluto. Mas o rei dos reis estava prestes a enfrentar não apenas homens armados, mas o espírito indomável de um povo que preferia a morte à servidão. O mar espelhava o céu, calmo demais para um mundo à beira da guerra. Nas águas estreitas entre Salamina e a costa de Ática, uma tensão invisível se acumulava como o prenúncio de uma tempestade.
Xerxes ergueu-se em seu trono dourado, construído sob uma plataforma de pedra elevada no litoral, com vista privilegiada para o campo de batalha marítimo. Ao seu lado, comandantes, conselheiros e escribas persas observavam com reverência. O rei dos reis estava ali para assistir à destruição final de Atenas e de toda a Grécia. A frota persa, composta por mais de 1000 navios, ocupava as águas como um exército de titãs. Navios fenícios, egípcios, cilícios e persas se organizavam com precisão. Seus cascos pesados, com remadores incansáveis e proas reforçadas, pareciam invencíveis. O plano era simples: encurralar a frota ateniense na baía e esmagá-la como um punho fecha-se em torno de um inseto. Mas do outro lado das ondas, o grego Temístocles tramava o impensável. Com uma frota significativamente menor, composta por cerca de 300 triremes, ele apostava tudo numa armadilha. O terreno era sua arma. Os estreitos de Salamina impediam que a vasta marinha persa manobrasse livremente. E ali, entre rochedos e correntes traiçoeiras, os atenienses fariam seu último e mais desesperado apelo à liberdade. Na madrugada, antes da batalha, um silêncio pesado caiu sobre os dois exércitos. Nos barcos gregos, homens passavam tinta preta nos olhos e amarravam amuletos nos braços. Lembranças das famílias evacuadas, promessas de vingança, orações murmuradas aos deuses. Na frota persa, os soldados afiavam lâminas e testavam arietes náuticos, sem imaginar que a grandiosidade de seus números poderia ser sua ruína. Ao nascer do sol, os navios persas começaram a se mover, enchendo os estreitos com velas coloridas e escudos dourados. Xerxes observava impassível, como um deus julgando o destino de mortais. Então, de súbito, soaram os tambores da Grécia. Das sombras das rochas, os triremes atenienses emergiram como fantasmas de guerra, finos, velozes, mortais. A batalha explodiu como uma tempestade contida. Os gregos se moviam com agilidade sobrenatural, enquanto os navios persas tentavam formar uma linha de cerco. Foram surpreendidos por ataques relâmpago que desestabilizavam as formações. O som de madeira quebrando, de gritos, de aço rasgando velas e carne, ecoava pelas encostas. A fumaça cobria o céu. Homens ardiam. Navios viravam túmulos flutuantes. Xerxes assistia tudo com os olhos arregalados, mas sua boca cerrada escondia a frustração. Os números não bastavam. Seus navios colidiam entre si, presos na confusão dos estreitos. Os gregos usavam o ambiente como uma extensão de seus próprios corpos. Dançavam entre os gigantes, atingiam onde doía, sumiam nas sombras. A marinha fenícia, a mais confiável do império, sofreu pesadas perdas. Muitos almirantes caíram, outros fugiram em pânico. Xerxes, furioso, mandou executá-los em pleno campo de visão, para que os outros entendessem. A honra do Império Persa não seria manchada pela covardia. Mas já era tarde. A maré virava, e com ela, a aura de invencibilidade do Rei dos Reis. No final do dia, mais da metade da frota persa havia sido destruída ou capturada. Os gregos, embora severamente feridos, haviam vencido. Era mais que uma vitória naval. Era um grito dos deuses, um recado aos tiranos. A liberdade não podia ser esmagada por números ou ouro. Xerxes, em silêncio, desceu de seu trono, caminhou até a beira da plataforma e observou os destroços flutuando. Entre eles, pedaços de navios com inscrições persas, corpos de soldados e bandeiras molhadas de sangue. Pela primeira vez, ele sentiu o que talvez fosse o gosto da dúvida. Seus conselheiros o cercaram, sugerindo recuar, reorganizar. Alguns imploravam que ele retornasse a Susa imediatamente, outros queriam vingança imediata. Xerxes, envolto em uma aura sombria, permaneceu calado. Seus olhos ardiam, não de medo, mas de algo mais profundo. Uma fúria contida, uma vontade de resgatar sua glória com ainda mais violência.
Antes do entardecer, ele ordenou a retirada da maior parte de seu exército de volta à Ásia, deixando para trás Mardônio, um de seus generais mais leais, com uma força de elite para manter a presença persa na Grécia continental. Xerxes partiria, mas sua guerra ainda não havia terminado. A derrota de Salamina não seria o fim, seria apenas o prenúncio de uma fênix em chamas que voltaria mais cruel, mais ardente, mais determinada. A sombra do Titã cruzava o Egeu. E embora os deuses tivessem sorrido para os gregos naquele dia, todos sabiam, Xerxes não perdoava. Com os ventos do outono soprando sobre a Grécia devastada, a poeira das batalhas passadas ainda pairava no ar como uma maldição não dissipada. Xerxes havia partido, levando consigo o coração do império, mas deixando para trás um golpe mortal prestes a ser desferido. Mardônio, seu general de confiança, permanecera na Grécia como a encarnação do orgulho persa. Uma lâmina afiada, pronta para vingar a derrota humilhante em Salamina. Ele não era um mero executor das ordens do Rei dos Reis. Mardônio era um aristocrata, um estrategista e um guerreiro movido por ambição própria. Para ele, a Grécia não era apenas um campo de batalha. Era a chave para sua ascensão. Se derrotasse os helenos com as forças que Xerxes lhe confiara, o nome de Mardônio ecoaria ao lado dos imortais. Com cerca de 300.000 soldados, entre persas, medos, trácios e aliados da Tessália, ele traçou um novo plano: conquistar Atenas uma segunda vez. A cidade, já arrasada meses antes, havia sido reocupada pelos atenienses após a vitória naval. Mas agora, com seus aliados ainda feridos, Mardônio viu a oportunidade de esmagar o renascimento da resistência grega. Em marcha implacável, seu exército desceu pelas trilhas das montanhas e planícies da Beócia, deixando atrás de si vilarejos destruídos, colheitas queimadas e a promessa de que a Grécia jamais conheceria a paz. As cinzas de Atenas se elevaram novamente ao céu, como se o tempo tivesse recuado para os dias do primeiro saque. Mas desta vez, o horror era mais refinado, mais cruel. Os atenienses fugiram mais uma vez para a ilha de Salamina, buscando proteção sob os remanescentes da frota. Mardônio, arrogante, ofereceu paz, exigindo submissão ao império em troca de autonomia. Mas Temístocles, endurecido pelo sangue e pelo orgulho, recusou. Ele sabia que ceder agora era perder para sempre. Esparta, pressionada a entrar com força total, convocou um novo exército. Peloponesos, tebanos dissidentes e tropas do norte juntaram-se numa aliança desesperada. E assim se formou o que seria a última esperança de liberdade da Grécia. Uma coalizão de cidades-estado prontas a arriscar tudo em um confronto final. Confiante na superioridade de suas forças, estabeleceu-se na planície de Plateias, no sopé do Monte Citerão. O local lhe favorecia, vasto, aberto, perfeito para a cavalaria persa. Mas os gregos, liderados agora por Pausânias, regente espartano, moveram-se com prudência. Sabiam que uma batalha frontal seria suicídio. Por dias, os dois exércitos se estudaram, testando as defesas, esperando o erro do outro. Mardônio, impaciente, começou a ver sua posição deteriorar-se. O suprimento era escasso. Os gregos se fortaleciam. Então ele atacou, buscando quebrar o cerco com uma ofensiva fulminante. A Batalha de Plateias começou sob uma aurora sangrenta. Os persas, liderando o avanço, enfrentaram a infantaria grega com a fúria de um trovão. Mas algo havia mudado desde Maratona e Termópilas. Os gregos não lutavam apenas por suas cidades. Lutavam por seus mortos, por sua cultura, por sua existência. Ombro a ombro, com escudos firmes e lanças afiadas, repeliram as investidas. No centro do caos, Mardônio liderava pessoalmente. Sua armadura dourada brilhava sob o sol como um desafio aos deuses. Gritava ordens, empurrava tropas, batia com o punho nas costas de soldados desanimados.
Mas naquele campo, a glória era uma moeda instável. Os espartanos, disciplinados e mortais, romperam o flanco persa em um avanço lento e destruidor. Escudos se quebravam, sangue jorrava em torrentes e o chão vibrava com os urros da morte. Mardônio, ao ver sua linha cedendo, tentou reagrupar, mas foi atingido por uma lança lançada com precisão, atravessando seu cavalo e o jogando ao solo. Antes que pudesse erguer-se, um golpe final, seco, sem misericórdia, tirou-lhe a vida. A notícia da queda de Mardônio espalhou-se como um incêndio. Os persas, desorientados, começaram a recuar e então a fugir. O exército que havia ameaçado o mundo civilizado ruía na poeira. Plateias se tornava a sepultura de milhares e o altar da libertação grega. No final da tarde, os gregos encontraram o corpo de Mardônio cercado por seus guardas mortos. Seu rosto, ainda belo e orgulhoso, parecia não aceitar a derrota. Pausânias ordenou que fosse enterrado com honra, pois mesmo entre inimigos, havia respeito por um guerreiro que morrera com a espada em punho. Mardônio, a vitória em Plateias, marcou o fim das invasões persas à Grécia. Xerxes, em sua corte distante, recebeu a notícia em silêncio absoluto. O império ainda era vasto, ainda era poderoso, mas uma rachadura havia surgido, e por ela a lenda da liberdade começava a florescer. Na vastidão dourada de Susa, enquanto os tapetes persas abafavam os passos dos cortesãos e o aroma de incenso cobria o ar, a notícia da tragédia em Plateias finalmente alcançou os ouvidos de Xerxes. O rei dos reis, envolto em seda púrpura, sentado sobre um trono esculpido em ébano e marfim, silenciou diante do mensageiro coberto de poeira. As palavras pareciam não atravessar o ar espesso do palácio. Mardônio, seu general favorito, tombado. O exército da Grande Ásia, derrotado por meros camponeses, ferreiros e filósofos gregos. O império não havia apenas perdido homens, perdera o prestígio. A sala do trono esvaziou-se como uma fogueira após a chuva. Os eunucos, assustados, desapareceram nos corredores. Os príncipes se entreolharam em silêncio. Apenas Artemísia, ainda ao lado do rei, permaneceu. Sua mão pousou sobre o braço de Xerxes como uma âncora no caos. Mas o olhar dele não estava mais ali. Atravessava as paredes do palácio, voando para além das montanhas, para o mar onde seus navios haviam ardido, para os campos onde seus soldados apodreciam ao lado dos escudos gregos. No fundo do coração do império nasceu a fúria, não uma raiva explosiva, mas algo mais sombrio, mais refinado. Um desejo de retaliação não apenas contra os gregos, mas contra a própria ideia de fracasso. Xerxes não aceitava perder. Não podia. Não ele, descendente de Dário, herdeiro de Ciro, portador da chama divina de Varena. Ele começaria uma nova fase de dominação, não mais por mar ou espada, mas por ouro, por influência, por divisão interna. A guerra ainda não terminara, apenas mudara de forma. Mesmo assim, os ecos da derrota reverberaram como um trovão entre os povos do império. Povos sujeitos começaram a sussurrar. Províncias distantes testaram seus limites. A autoridade outrora absoluta de Xerxes parecia agora tremeluzir como uma chama sob o vento. A própria Babilônia, sempre inquieta, ousou se rebelar novamente, e Xerxes, em resposta, iniciou uma campanha brutal contra a cidade rebelde. Os templos de Marduk foram saqueados, os sacerdotes executados. O deus das cidades antigas agora se curvava ao rei dos reis, ou era lançado ao esquecimento. Enquanto isso, na Grécia, as cidades celebravam como nunca. Atenas, arruinada 2 vezes, renascia com colunas mais altas, muros mais largos e um orgulho invencível. O Partenon começou a ser erguido como símbolo de sua vitória e os deuses que não os haviam abandonado. Esparta, por sua vez, ganhava prestígio militar eterno, sua reputação de invencível agora gravada em bronze e pedra.
Mas a história não se movia apenas no campo da glória. Dentro do próprio coração de Xerxes nasciam dúvidas. As sombras tornavam-se mais densas. Começaram a surgir conspirações. Príncipes questionavam sua liderança. Irmãos e generais cochichavam entre colunas. A paranoia tomou o palácio como um veneno invisível. Xerxes afastou-se das campanhas. Entregou as rédeas do governo a subordinados, mergulhando em um universo de construções monumentais. Palácios, jardins suspensos, colunas altíssimas que desafiassem os céus. Talvez quisesse compensar a perda da glória com beleza eterna. Talvez buscasse esconder-se atrás da eternidade de pedra, mas o império era vivo. E os vivos têm sede, sede de poder, de sangue. No 12º ano após a derrota, a tragédia final se desenhou. Xerxes, envolto em ouro e incenso, foi assassinado dentro de seus próprios aposentos. A traição partiu de seu círculo íntimo. Alguns dizem que foi Artabano, comandante da Guarda Real. Outros acusam príncipes com ambições demais. Seja como for, quando a lâmina encontrou a carne, o rugido de Xerxes nunca ecoou. Que fizera a terra tremer sob seus passos e os oceanos rugirem sob sua frota, morreu no silêncio sufocante das tapeçarias persas. Nenhuma trombeta anunciou sua queda. Apenas a poeira do deserto, indiferente ao destino dos homens, cobriu seu túmulo. Xerxes partiu, mas sua lenda perduraria, como sombra e memória, como glória e ruína. O homem que ousou desafiar os deuses gregos, que construiu pontes sobre o mar e incendiou cidades sagradas, se tornava agora mais mito do que rei. Com a morte de Xerxes, o grande império persa balançou como uma árvore golpeada por ventos opostos. As muralhas de Susa e Persépolis ainda se erguiam majestosas, mas a alma do império parecia vacilar. Os olhos voltaram-se para o trono, mas este já não impunha o mesmo temor. A corte mergulhou em intrigas, os nobres se entreolhavam com desconfiança. O sangue derramado do rei ainda marcava o chão do palácio quando seu filho Artaxerxes assumiu o poder sob um clima tenso de suspeita e medo. Artabano, o comandante da Guarda Real e suposto conspirador do assassinato, tentou tomar o trono para si, movendo suas peças com precisão de serpente. Durante 7 meses, governou das sombras, manipulando conselheiros, ameaçando príncipes e executando os que ousavam discordar. Mas a chama da dinastia Aquemênida ainda ardia nos descendentes de Dário, e Artaxerxes, com frieza e astúcia, reuniu seus aliados. A resposta foi sangrenta. Artabano foi capturado e executado, seu nome apagado das paredes dos templos. O trono estava seguro, por ora, mas o mundo lá fora já não via a Pérsia da mesma maneira. Após as guerras greco-pérsicas, os povos antes subjugados começaram a levantar-se com mais frequência. Revoltas eclodiram em Egito e Babilônia. As cidades costeiras da Ásia Menor buscavam apoio de Atenas para quebrar os grilhões persas. A guerra, agora, era feita de influência, de moedas cunhadas com deuses helênicos, de tratados secretos, de alianças que se firmavam nas sombras. Mesmo assim, a herança de Xerxes resistia. Em sua loucura, ele deixara algo mais forte que o medo: a estrutura. O império, embora ferido, ainda era vasto, sofisticado, incrivelmente resiliente. Os sistemas de correio, as estradas reais, a tolerância religiosa e a administração descentralizada permitiam que, mesmo sob crises internas, a Pérsia continuasse a respirar, a se mover, a governar. Artaxerxes procurou restaurar a imagem da realeza persa. Mandou terminar as obras iniciadas por seu pai. Templos foram erguidos, cidades restauradas. O zoroastrismo, fé dominante entre os altos escalões, foi promovido como símbolo da ordem contra o caos. Mas os tempos já não eram de glória. Eram tempos de vigilância constante.
Do outro lado do mar Egeu, os gregos cantavam os feitos de seus heróis. Leônidas e seus 300 já eram imortais nos versos. Temístocles fora exilado, mas seus feitos em Salamina reverberavam como trovões nos corações atenienses. O mundo helênico crescia em orgulho e confiança. As sementes da futura hegemonia grega haviam sido plantadas, regadas com o sangue dos que enfrentaram Xerxes. Curiosamente, foi nesse período de calmaria aparente que os contadores de histórias persas começaram a moldar a imagem de Xerxes não apenas como um rei falho, mas como um ser quase divino. Nos murais, ele era retratado mais alto que os demais. Em baixo-relevos, surgia em postura serena, observando o mundo com olhos oniscientes. A lenda começou a se desprender do homem. Nas fogueiras da Ásia Central, os bardos falavam do rei que construiu pontes sobre o mar, que cruzou as montanhas com 1 milhão de homens, que enfrentou os deuses da Grécia e queimou seus templos. Alguns o viam como louco, outros como visionário. Mas todos sabiam, Xerxes deixara uma marca indelével na história. Na Grécia, o nome dele era cuspido com desprezo e admiração. Os estrategistas estudavam suas falhas com atenção. Os poetas o demonizavam com paixão. Mas sem ele, sem sua invasão colossal, sem o açoite ao mar e as chamas sobre Atenas, não haveria Partenon. Não haveria orgulho panhelênico. Xerxes, mesmo na derrota, moldou o inimigo, moldou o herói e assim, paradoxalmente, se tornou eterno. Nas últimas páginas dos registros, os escribas persas escreviam em silêncio. Muitos temiam que a verdadeira história se perdesse, engolida pelas mentiras dos vencidos. Mas entre as colunas de Persépolis, sob o olhar impassível das esfinges aladas, gravaram sua verdade em pedra. Eu fui Xerxes, filho de Dário, escolhido por Ahura Mazda, que a minha memória viva nos ventos e nas cinzas. O legado de Xerxes não era apenas poder, era ambição desmedida, era a linha tênue entre a glória e a ruína. Um lembrete eterno de que até os maiores impérios são frágeis diante do tempo e da vontade dos homens. Ao longe, as ruínas de Persépolis resistem ao tempo como cicatrizes de mármore sobre a pele do deserto. Os ventos do Irã percorrem os salões silenciosos, onde outrora ressoavam as vozes dos reis e os cânticos dos sacerdotes de Ahura Mazda. A morte de Xerxes não apagou seu nome. Pelo contrário, imortalizou-o como símbolo de um império cuja magnitude ainda ecoa séculos depois. Com o passar das gerações, o mundo mudou. O Império Persa conheceu sucessores poderosos e também decadentes. As glórias de Dário e Xerxes foram gradualmente engolidas pelas guerras internas, rebeliões e pela lenta ascensão dos macedônios. Quando Alexandre, o Grande, atravessou o Helesponto, trazendo consigo a chama do mundo helênico, foi como se a história desse uma volta completa. A Grécia marchava, enfim, sobre as terras que antes tentara desesperadamente proteger da fúria de Xerxes. Alexandre não queimou Persépolis apenas por vingança, queimou como símbolo. Ele, que conhecia a história de Leônidas e da Batalha das Termópilas, sabia que naquele gesto sepultava uma era, mas ironicamente também prestava homenagem ao inimigo. Ao destruir o coração da Pérsia, reconhecia sua importância. Sem Xerxes, sem sua invasão colossal, talvez Alexandre não tivesse razão para se tornar quem foi. E assim, nos livros dos gregos, Xerxes tornou-se o tirano supremo, o anti-herói perfeito, o soberano cruel que desafiou os deuses e foi derrotado pela coragem dos homens livres. Nos contos persas, no entanto, era o senhor do mundo conhecido, o rei de reis, aquele que ousou sonhar com a unificação de todos os povos sob uma única bandeira, por mais desmedida que fosse sua ambição. Nas noites do deserto, os estudiosos zoroastristas ainda contavam sua história como uma advertência.
Xerxes era o exemplo da híbris, o orgulho desmedido que ofende o equilíbrio cósmico. Mas também era o arquétipo do escolhido dos deuses, que nasceu para ultrapassar os limites da compreensão humana. Não era apenas homem, mas uma força, como o fogo que aquece ou devora. Enquanto os impérios vinham e iam, os pergaminhos e tabuletas de argila que guardavam o nome de Xerxes sobreviveram às eras. Arqueólogos, séculos mais tarde, descobririam inscrições em elamita, babilônico e persa, gravadas em pedra sob os pilares de seus palácios. Nelas, Xerxes se descrevia como amado por Ahura Mazda, destruidor dos mentirosos, senhor dos povos. E ainda assim, por trás das palavras oficiais, a verdade pulsa. Xerxes foi um homem cercado por sombras, um rei atormentado por sua própria lenda, um conquistador que falhou em subjugar a Grécia, mas que moldou a própria história da resistência ocidental. Um arquétipo tão poderoso que nunca pôde ser esquecido, nem por seus inimigos, nem por seu povo. Hoje seus feitos são estudados em universidades, representados em filmes, analisados em documentos históricos. Mas sua imagem permanece dual. Ora o déspota cruel, ora o monarca incompreendido. Sua figura ergue-se entre a glória e a ruína, entre o templo e a fogueira, entre o ouro dos tributos e o sangue das batalhas. O legado de Xerxes é um espelho quebrado. Cada fragmento reflete uma verdade, uma interpretação, um destino. Talvez ele soubesse disso. Talvez por isso tenha erguido palácios tão vastos, gravado seu nome em tantas línguas e marchado com tamanha brutalidade, não por fraqueza, mas por medo do esquecimento. Mas o esquecimento nunca veio. Entre os gigantes da antiguidade, César, Alexandre, Ramsés, Dário, lá está Xerxes, não como o mais amado, nem o mais vitorioso, mas como o que ousou mais, como o que queimou a cidade dos deuses, como o que golpeou o mar, como o que, mesmo vencido, nunca desapareceu. Na eternidade de mármore das colunas de Persépolis, o eco de seu império ainda ressoa, um sussurro entre os ventos dizendo: aqui reinou Xerxes, e onde houver ambição, onde houver orgulho, onde houver vontade de dobrar o mundo, ali ele viverá novamente. Se essa história ressoou em você, não deixe que o eco de Xerxes morra no deserto do esquecimento. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais sagas lendárias dos imperadores que desafiaram os deuses e moldaram o mundo. Aqui, a história volta a respirar.